Ela propôs regras novas para o casamento. Achou que eu ia recusar. Quando eu disse sim, o rosto dela fez uma coisa que eu nunca havia visto antes. Ela entrou em pânico. Minha esposa sugeriu regras novas, mas entrou em choque quando eu aceitei. Era uma terça-feira à noite. Ela chegou em casa com uma pasta na mão. Literalmente uma pasta, daquelas de papelão fino com elástico, o tipo de objeto que sugere que alguém preparou algo com antecedência. Sentou na mesa. Abriu a pasta. Eu quero propor algumas mudanças no nosso casamento, ela disse. Eu olhei para a pasta. Que tipo de mudanças? Regras novas, ela disse. Mais liberdade. Espaço para cada um explorar individualmente. Sem possessividade. Eu fiquei em silêncio por um momento olhando para ela. Você preparou isso, eu disse, olhando para a pasta. Eu pensei bastante, ela disse. Por quanto tempo? Alguns meses. Alguns meses. Ela havia passado meses preparando uma proposta que ela estava apresentando como se fosse uma ideia espontânea de uma terça-feira qualquer. Mostra, eu disse. A pasta tinha 3 páginas datilografadas. Regras para um relacionamento aberto, organizadas em tópicos com uma clareza que eu não esperava encontrar numa proposta de casamento. Transparência condicional. Proteção sempre. Limite de envolvimento emocional. Veto mútuo sobre pessoas específicas. E uma cláusula final que dizia que as regras seriam revisadas a cada 6 meses. Ela havia pensado em tudo. Exceto numa coisa. Ela não havia pensado no que fazer se eu dissesse sim. Você concorda com isso tudo? Eu perguntei, batendo o dedo na primeira página. Concordo, ela disse, com uma firmeza que parecia mais ensaiada do que genuína. Então eu também concordo, eu disse. Ela ficou olhando para mim. Você concorda? Ela repetiu. Concordo. O silêncio que se seguiu durou tempo suficiente para eu perceber que algo estava errado naquela equação. Porque ela não parecia aliviada. Parecia surpresa de um jeito que não combinava com alguém que havia conseguido o que queria. Você não vai discutir nenhum ponto? Ela perguntou. Você passou meses pensando nisso, eu disse. Eu confio que você pensou bem. Mas? Ela ficou em silêncio. Eu esperava que a gente discutisse mais, ela disse eventualmente. Você quer discutir? Não é isso. Então o que é? Ela fechou a pasta. Ficou olhando para ela por um momento. Eu não esperava que você dissesse sim tão rápido, ela disse. E aí estava. A verdade que ela não havia planejado dizer, mas que havia escapado de qualquer jeito. Ela não esperava que eu dissesse sim. Eu fiquei em silêncio processando aquilo. O que você esperava que eu dissesse? Eu perguntei. Eu não sei, ela disse. Mas a forma como ela disse não sei me disse que ela sabia muito bem. Você esperava que eu lutasse, eu disse. Que eu dissesse não. Que eu mostrasse o quanto isso me machucava. Ela não respondeu. Você queria uma reação, eu disse. Não um acordo. Isso não é justo, ela disse. Me explica por que não é. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Eu queria saber se você ainda lutava por mim, ela disse finalmente. Com uma voz que havia perdido toda a firmeza ensaiada. Eu olhei para ela por um longo momento. Você criou uma proposta de relacionamento aberto para testar se eu ainda te amava, eu disse devagar. Não foi planejado assim conscientemente. Mas foi isso que aconteceu. Ela não negou. E quando eu disse sim sem lutar, eu continuei, você interpretou como eu não me importando o suficiente para brigar. Sim, ela disse baixinho. Em vez de interpretar como eu te dando o que você havia pedido. Silêncio. Camila, eu disse. Você não pode pedir uma coisa e depois ficar com raiva quando alguém te dá exatamente o que você pediu. Eu sei como soa. Soa como você queria um jogo, não um acordo. Ela se levantou da mesa. Foi até a janela. Ficou de costas para mim por um momento. Eu acho que eu não sei o que eu quero, ela disse. Isso eu acredito, eu disse. Mas você criou um documento de 3 páginas baseado em algo que você não sabe o que é. Ela se virou. Você vai usar isso contra mim agora. Eu não estou usando nada contra você, eu disse. Estou observando o que está acontecendo aqui. Você queria testar meu amor através de uma proposta de liberdade. E quando eu aceitei a liberdade, você descobriu que não era isso que você queria de verdade. Então o que eu quero? Essa é uma pergunta que só você pode responder, eu disse. Mas eu posso te dizer uma coisa que eu sei com certeza. Ela esperou. Eu vou usar essa liberdade que você me deu, eu disse. Porque você assinou. E eu não vou fingir que não assinou. Nos dias seguintes, eu fiz exatamente o que o documento permitia. Não por vingança. Porque ela havia criado as regras e eu havia decidido que ia respeitá-las completamente, sem hipocrisia, sem fazer de conta que estava cumprindo só na superfície. Comecei a sair. Não de forma desesperada ou compensatória. De forma simples e presente. Reencontrei amigos que eu havia negligenciado. Retomei uma rotina de exercícios que havia abandonado. E sim, conheci pessoas, dentro do que o documento permitia. Ela observava tudo com uma expressão que eu fui aprendendo a reconhecer ao longo das semanas. Não era satisfação.
Era um desconforto crescente que ela tentava esconder e que escapava em pequenos momentos. Numa quinta-feira, quando eu disse que ia sair, ela perguntou: com quem? Você não precisa perguntar, eu disse. As regras dizem que não precisamos detalhar a não ser que perguntem diretamente. Eu tô perguntando. Com a Renata, eu disse. Alguém que eu conheci na academia. Ela ficou em silêncio por um segundo longo. Tudo bem, ela disse. Mas a voz dela disse outra coisa completamente. 3 semanas depois do dia da pasta, ela veio até onde eu estava no escritório. Fechou a porta. Eu preciso falar com você, ela disse. Sobre o quê? Sobre as regras. Eu me virei completamente para ela. O que tem as regras? Eu acho que a gente devia revisar. As regras dizem revisão a cada 6 meses, eu disse. Faz 3 semanas. Eu sei o que as regras dizem, ela disse com uma irritação que escapou antes que ela pudesse controlar. Eu escrevi as regras. Então você sabe que não estamos no prazo de revisão. Ela ficou olhando para mim com uma frustração crescente. Por que você está sendo tão rígido com isso? Ela perguntou. Porque você foi extremamente específica quando escreveu, eu disse. 3 páginas datilografadas com cláusulas e prazos. Eu estou apenas respeitando o que você construiu com tanto cuidado. Ela sentou na cadeira do lado, com força excessiva, como quem está descarregando frustração através do movimento. Eu não esperava que você seguisse tão à risca, ela disse. Por que não? Foi você que pediu rigor. Eu pedi liberdade, ela disse. Não pedi que você se tornasse um estranho dentro da nossa própria casa. Eu olhei para ela. Eu não me tornei um estranho, eu disse. Eu apenas parei de esconder o que estava fazendo, porque o documento dizia transparência condicional, e eu decidi ser completamente transparente. Isso está sendo cruel. Cruel seria eu fazer escondido, eu disse. Eu estou fazendo exatamente o que você me deu permissão de fazer, de forma honesta. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Você está com a Renata por quê? Ela perguntou finalmente. De verdade. Você gosta dela ou está fazendo isso para me mostrar alguma coisa? Eu pensei na resposta honesta antes de dar. As duas coisas, eu disse. Eu gosto da Renata. E sim, parte de mim está usando isso para te mostrar que eu também posso viver dentro das regras que você criou. E se eu disser que eu não quero mais o acordo? Ela perguntou. Eu fiquei em silêncio por um momento. Então eu preciso que você seja honesta sobre o motivo, eu disse. Não porque eu estou usando as regras de um jeito que você não esperava. Mas porque você de verdade entendeu que não era isso que você queria. Como eu provo a diferença? Você não prova, eu disse. Você decide. E eu decido se acredito. Ela ficou olhando para mim por um longo momento. Eu acho que eu criei essas regras do lugar errado, ela disse eventualmente. Que lugar era esse? Medo, ela disse. Medo de que a gente tivesse se tornado parado demais. De que a vida estivesse passando enquanto a gente ficava na mesma rotina há anos. E eu pensei que liberdade resolveria esse medo. E resolveu? Não, ela disse. Só criou um medo diferente. O medo de que a liberdade que eu pedi fosse usada de um jeito que eu não soubesse lidar. Eu preciso te perguntar uma coisa direta, eu disse. E eu preciso que você responda com a mesma honestidade que eu estou pedindo. Pode perguntar. Você quer fechar o acordo porque você entendeu que não era o que você precisava? Ou você quer fechar porque está com ciúme da Renata? Ela ficou em silêncio por um tempo longo o suficiente para eu saber que a resposta não era simples. As duas coisas, ela disse eventualmente. E eu sei que isso complica tudo. Complica porque eu preciso saber se você está pedindo para fechar por crescimento ou por reação. Eu não sei separar as duas coisas agora, ela disse. O ciúme me fez ver o que eu não havia visto antes. Que eu não queria liberdade de verdade. Eu queria certeza de que você não ia usá-la. Isso não é liberdade, eu disse. Isso é controle disfarçado de liberdade. Eu sei, ela disse. Eu entendo isso agora. Eu não fechei o acordo naquele dia. Não porque eu queria continuar com a Renata especificamente. Mas porque eu precisava ter certeza de que o que ela estava pedindo era real e não apenas uma reação de pânico ao ver as regras funcionando nos dois sentidos. Eu preciso de um mês, eu disse. Um mês onde a gente continua dentro do acordo, e no final desse mês a gente conversa de novo. Se você ainda quiser fechar depois de um mês de reflexão real, a gente fecha. Um mês inteiro. Um mês inteiro. Ela ficou em silêncio. Tá bom, ela disse eventualmente. Aquele mês foi o mais revelador de todo o processo. Ela ficou mais presente do que havia estado em anos. Não a presença performática de quem está tentando ganhar pontos. A presença real de alguém que estava olhando de frente para um medo que havia evitado por muito tempo. Conversas que nunca tínhamos tido começaram a acontecer. Sobre o que cada um sentia que faltava no casamento antes de qualquer regra nova ter sido proposta. Sobre os anos de rotina que ela havia descrito como parados. Sobre como eu também havia contribuído para essa estagnação ao deixar de trazer novidade, de me surpreender, de surpreendê-la.
E eu continuei vendo a Renata durante esse mês. Não como provocação. Como honestidade dentro do que havia sido acordado. Na terceira semana, a Renata me perguntou diretamente: você está nisso comigo de verdade, ou isso é sobre alguma outra coisa? Eu fui honesto com ela também. Eu gosto de verdade de estar com você, eu disse. Mas eu também estou no meio de descobrir algo importante sobre meu casamento. E eu não quero que isso não seja claro. Ela apreciou a honestidade. Eu também não estou procurando nada além do que isso é agora, ela disse. Então estamos bem. No último dia do mês, ela me chamou para sentar na mesma mesa onde a pasta havia sido apresentada um mês antes. Sem pasta dessa vez. Eu pensei bastante, ela disse. Eu sei. Eu vi. Eu quero fechar o acordo, ela disse. Não por ciúme. Bem, parcialmente por ciúme. Mas principalmente porque eu entendi que liberdade nunca foi o que eu precisava. O que você precisava? Ser vista, ela disse. Ser surpreendida de novo. Sentir que a vida ainda tinha movimento. E eu pensei que esse movimento precisava vir de fora porque dentro de casa parecia que tudo estava resolvido demais para ter qualquer surpresa. E agora? Agora eu vi você de um jeito diferente esse mês, ela disse. Vi você sendo honesto, mesmo quando isso me machucava. Vi você respeitando um acordo difícil com integridade. Isso foi mais surpreendente do que qualquer coisa que eu esperava. Eu vou encerrar com a Renata, eu disse. Se a gente está fechando o acordo, eu encerro com honestidade da mesma forma que entrei. Eu agradeço, ela disse. Mas eu preciso de uma coisa em troca, eu disse. O quê? Que a gente trabalhe nessa coisa de movimento e surpresa que você sentia falta, eu disse. Não através de outras pessoas. Através de nós mesmos. Porque se a gente não resolver isso, vai aparecer de novo, de outra forma, daqui a uns anos. Eu concordo, ela disse. E eu sei que isso vai dar trabalho. Vai, eu disse. Mas trabalho de verdade é melhor do que uma pasta de 3 páginas tentando consertar algo que precisa de conversa, não de regra. Encerrei com a Renata naquela mesma semana. Foi uma conversa honesta, sem drama, com gratidão genuína dos dois lados pelo tempo que havíamos passado juntos. Quando contei para minha esposa, ela me olhou por um longo momento. Como foi? Ela perguntou. Honesto, eu disse. Como tudo precisa ser de agora em diante. Ela assentiu. Eu quero te perguntar uma coisa, ela disse. Pode perguntar. Você gostou dela de verdade? Eu pensei na resposta honesta. Gostei, eu disse. E isso não diminui o que eu sinto por você. Só me mostra que eu sou capaz de me conectar quando estou presente de verdade. E isso é uma coisa que eu quero trazer para dentro de casa, não procurar fora. Terapia começou 2 semanas depois. Não porque o acordo havia sido um desastre completo. Mas porque tanto o impulso dela de propor quanto o meu impulso de aceitar sem questionar vinham de lugares que precisavam de mais exploração do que uma conversa de cozinha conseguia oferecer. Na segunda sessão, a terapeuta perguntou para ela. Quando você criou as regras esperando que ele lutasse, o que você estava realmente testando? Ela pensou por um longo tempo. Se eu ainda era importante o suficiente para ser lutada por, ela disse. E quando ele aceitou sem lutar? Eu interpretei como eu não ser mais importante o suficiente. A terapeuta se virou para mim. E você? Por que você aceitou sem lutar? Porque eu havia aprendido, de algum lugar na vida, que lutar por alguém parecia possessivo, eu disse. E eu não queria ser visto como possessivo. Então eu escondi minha dor atrás de uma aceitação calma. Vocês dois esconderam as coisas mais importantes atrás de comportamentos que pareciam maduros, a terapeuta disse. Era exatamente isso. 6 meses depois do dia da pasta. A gente está num lugar diferente. Não porque o acordo de 3 páginas funcionou da forma que ela havia imaginado. Mas porque o fracasso dele em fazer o que ela esperava revelou o que realmente precisava ser trabalhado. Trazemos surpresa para dentro de casa agora. Viagens pequenas sem planejamento elaborado. Conversa sobre o que cada um sente sem esperar que o outro adivinhe. Decisões de fazer coisas novas juntos em vez de buscar novidade em outro lugar. Numa noite, ela olhou para mim no meio do jantar e disse: Você sabia que eu ia entrar em pânico quando você aceitou? Eu sorri. Eu suspeitei, eu disse. Mas eu precisava que você descobrisse isso sozinha, não que eu te dissesse. Por que você não me disse? Porque se eu tivesse dito, você teria negado, eu disse. Você precisava viver a experiência para entender o que estava por baixo do pedido. Ela ficou em silêncio por um momento. Isso foi cruel, ela disse, mas sem nenhuma irritação real na voz. Foi necessário, eu disse. E acho que no fundo você sabe disso. Ela assentiu devagar. Eu sei, ela disse. Minha esposa sugeriu regras novas. E entrou em choque quando eu aceitei. Porque ela não estava pedindo liberdade de verdade. Estava pedindo prova de que eu ainda lutava por ela. E eu, ao aceitar sem lutar, dei a ela exatamente o oposto da prova que ela procurava.
O que aprendemos os dois com isso foi que pedidos disfarçados de testes raramente trazem a resposta que a pessoa esperava. E que aceitar algo completamente, sem hesitação, pode revelar verdades que nenhuma negociação teria revelado. As regras novas não salvaram nosso casamento. Mas o choque que vieram depois delas nos forçou a ter as conversas reais que regra nenhuma poderia substituir. E é nessas conversas, não em pastas de papelão com elástico, que casamentos de verdade são construídos.